Olá, este é o Versão de Jornalistas, o programa do Sindicato dos e das Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul, realizado em parceria com o Sindibancários, que cede o espaço desse estúdio hall para a gravação do nosso programa. Na edição de hoje, a gente vai entrevistar o jornalista Humberto Treze, que acaba de lançar o livro Crime S.A., 40 anos de investigação jornalística, o seu quarto livro. E nessa entrevista eu estou acompanhada pela Estela Pastore, da direção do Sindijors, pelo Carlos Wagner, colega, fez trabalhos, inclusive, com o Humberto, e, claro, aqui o Humberto Treze, obrigada por ter aceito o nosso convite. Prazer é meu. Que bom, então vamos lá, já vamos abrindo os trabalhos, Humberto. Eu quero que tu me conte um pouco, né, desse livro lançado agora no final de maio, pela Carta Editora, que tem a apresentação do Carlos Wagner e do Marcelo Monteiro, e o prefácio do Fábio Schaffner. O livro tem 12 capítulos, são 12 temas. Não diria 12 reportagens, são 12 temas. Todos eles ligados a questões criminais. E todos eles são investigações que eu fiz, solo ou em parceria. Tá? Investigações próprias. Quando eu digo investigações próprias, eu não estou falando pegar dossiê do MP ou pegar trabalho da polícia e fazer. Investigações que a gente fez e que depois a gente repassa dados e tal para a polícia e para o MP, que muitas vezes dão um resultado, né? Eu li em algum lugar que tu disseste que é uma espécie de making off, né, desse fazer Isso jornalístico. mesmo. Isso mesmo. O que eu fiz? Eu reli reportagens diversas, depois eu explico como é que é os capítulos, né? Reli elas e no início de cada capítulo eu conto como é que eu cheguei à ideia de fazer aquelas reportagens. E no final do capítulo eu digo e o desfecho disso tudo aí. Como é que ficou? Isso deu mais trabalho do que o resto, porque eu tive que atualizar como é que estava a situação penal, jurídica de cada caso que eu retratei, né? E olha, tem coisas de 1988, 89 aí. Logo no Tem, início da sim, tua nos meus primeiros trajetória anos na... de carreira e tal, né? Então tem temas assim como... Tem um capítulo que o nome eu mesmo dei, acho que é uma sacada legal, que se chama Pilantropia, né? Que é a filantropia, ou benemerência em causa própria, né? Só entidades fantasmas que recolhem dinheiro para pessoas inexistentes, ou crianças inexistentes, ou idosos inexistentes, e ficam com a grana. E eu consegui desmascarar várias delas. Inclusive indo nos locais e mostrando que não tinha ninguém e tal, né? Gravando, sim, né? Ou então gravando os telefonemas que eu dava para eles, entende? Uhum. E ficou legal esse material. Depois tem outros, tem um matador da minha região, lá do Planalto Médio, que essa é a matéria mais antiga daí, né? Que ele também foi morto em emboscada. E eu conto a vida desse cara. E a vida dele é um faroeste. É um troço bem impressionante, assim. Era um cara do século XIX vivendo no século XX. Com moral do século XIX. Assim, tipo, marcar duelo e tal. Existiu esse tipo de gente. Eu conheci esse cara, Como né? é o nome dele? O César Lírio. César Augusto Lírio. E eu conheci ele porque um advogado dele era pai do meu melhor amigo. E daí a gente conheceu e ele já era famoso como matador na região. E daí depois, quando ele morreu, quando ele foi morto, eu decidi contar a história dele. É interessante, são casos assim. Depois tem outros de crime profissional. A maior parte é crime profissional, digamos assim, não gente passional ou coisa que mata por impulso, como esse sujeito aí. É gente do crime organizado, né? Aí tem contrabando de vários tipos, tem desmanche de carro, venda de carro roubado, um monte de coisa. Em todas elas tem investigações nossas, né? 13, eu tenho uma curiosidade. Depois de quase mais de 4 décadas lidando com polícia, com segurança, com coisas muito profundas que tem a vida humana sempre, né, visceralmente envolvida, como é que isto pessoalmente te impacta? Porque tu lida com coisas muito fortes em cada reportagem policial, né? São coisas como essa do... Como é que isso repercute na tua vida pessoal, É, na tua forma de fazer? boa pergunta. Assim, ó, não é pra todo mundo, né? Tem um ditado gauchesco que diz que ovelha não é pra mato, né? E é isso aí. Se você não gosta de se incomodar, você quer uma vida tranquila, e se você não é imensamente curioso, não vai fazer esse lado aí, né? Não vai pra esse lado aí. E tu não tem uma criação um pouco mais despreendida, né? E um pouco mais de desprendimento em relação à vida mesmo, eu acho. Porque provavelmente tu vai ser
em algum momento ameaçado, vai ser intimidado, vai ser processado. E aí não quer te incomodar, não vai para esse lado. Ninguém é obrigado a ir para esse lado no jornalismo. Antigamente começava-se no jornalismo por essa área, né? Mas logo em seguida, os caras viam se o sujeito gostava do que estava fazendo ou estava ali obrigado. Se ele estava ali obrigado, ele ia pegar um segundo caderno, a área de esportes e tal, né? O Carlos Wagner, meu grande amigo que está aqui com a gente nessa entrevista, também tem ele é um farejador de encrenca, como a gente diz, né? E aí o Wagner sempre se inclinou, né? Quando ele começou com cobertura de questões de terra, questões fundiárias, né? E depois ele foi pro crime organizado. E durante muitas décadas a gente atuou junto nessa questão de crime organizado. Só complementando, já que é vocês dois falando nisso, que vocês farejam encrenca, vocês já foram processados muitas vezes, né? Queria que, de repente, vocês comentassem E ameaçados também, né? isso, como é fazer esse trabalho, né? E ter essas nuances juntas. Faz parte, né? Faz parte. A gente não vai querer que o cara fique contente quando a gente bota ele como criminoso. Então alguém tem que fazer isso aí, né? Fala aí, vai. Não, Teresa, uma coisa. Duas coisas sobre a ameaça. Uma vez, uma matéria que a gente fez de areia pirata, você lembra? Lembro, O pirata cara daí. ligou lá para ela e disse assim, e tem uma coisa, vou te processar, vou tirar todo o teu dinheiro. E eu disse, cara, seja bem-vindo, a minha mulher já me tirou todo. Não adianta. Fica na fila. Fica na fila. Não, e ele tem uma muito boa nessa daí, que é a seguinte, eles marcaram uma reunião com a gente, 3 grandes grupos de areeiros aqui do Rio Jacuí, e marcaram uma reunião com a gente no sentido de nos intimidar. E eles disseram, nós vamos dar uma reunião para vocês, senão nós vamos entrar na justiça amanhã e tal, porque vocês estão acabando com a nossa imagem. Fomos na reunião, sentamos, cara, choraram as mágoas e disseram, e vamos entrar, não sei o quê. Daí o Wagner chegou e disse assim, tem certeza que vocês vão entrar na justiça? Daí eles, por quê? Daí eles assim, porque de onde saiu isso aqui tem muito mais. Nós não botamos nem metade do que nós temos contra vocês. Se vocês vão pra justiça mesmo, vocês vão ganhar capa e mais capa, até pedir água. E os caras disseram, veja bem, vamos conversar melhor esse negócio. Eles sabem o que eles fazem. Entende? Eles sabem o que eles fazem. Quem é gangster sabe o que faz. Agora, aí tu vai dizer assim, mas vocês são... De onde é que vocês tiram essas coisas? Não, mas a gente tem empresas por trás também, né? Para eles é bem complicado também. Entende? É uma coisa que a gente... É custo-benefício. Tem que ver até onde é que tu avança, né? E onde é que... Tu comentava no início, que quando chegaste aqui no estúdio, que tu tem uns 80 processos mais ou menos contra ti. Não chega tanto, Não. mas eu Há uns perdi 40, a conta, mais de 40. Tu tem 80 prêmios, ou mais de 80 por aí, prêmios. tem, Então, é. assim, tem o dobro de prêmios do que processos. É. Dá um pouco a ideia de como tu te envolve nas coisas. Fora isso de farejar, né, encrencas, tu também farejou encrencas fora do país, né? Tem. Acho que tu foste Antes de tu ir na universidade, deixa eu só perguntar Sim. uma coisa. Teresa, qual é a sensação que tu sente quando tu vê a tua matéria na capa do jornal? Quase tão bom quanto o sexo. É bom. É isso aí. É legal. É muito legal. Pagam por isso. Pago, ainda pagam, né? E ainda pagam. Não é tão fugaz. Mas cara, é interessante, é legal. E é um coroamento de uma coisa que a gente sempre acreditou, desde que escolheu essa profissão, né? Que é o coroamento, tipo assim, deram bola para aquilo que eu acredito e que eu acho que a nossa missão no mundo é tentar melhorar ele, né? Porque nesse teu livro tem uma coisa, quando nós estávamos conversando, que ia fazer a orelha, coisa e tal, que a gente trocou que a gente bateu uma caixa, lembra? Uhum. Bater caixa para os antigos é conversar, né? É. Nós estava falando e eu perguntei para ti, né, Teresa, sobre o livro, e aí tu me disse assim, Wagner, tem coisas que incomodam o cidadão, né? São coisinhas pequenas que incomodam e que ninguém dá bola. Tipo, roubo de fio. Deixa um quarteirão inteiro sem luz, né? Deixa o hospital sem luz. Deixa um crimezinho pequeno, deixa pra lá, né? É. E aí tu diz assim, eu me importo. Porque tá no meio de uma cirurgia e Né? caiu.
E tu me falou assim, eu me importo com essas coisas pequenas que ninguém se importa. Eu Na gostaria realidade, que tu falasse um pouquinho. Tu falou isso Eu não, foi tu. na orelha do meu livro. Sim, eu Tu falei disse porque que eu eu sou um digo. cara que se preocupa com isso. E é verdade, é verdade, é verdade. Outra razão para a existência desse livro, e que me dá muito prazer nele, em especial, apesar de ser o quarto, é que eu percebi que de vez em quando, conversando nos almoços com os colegas mais jovens, 99% deles não tinham ouvido falar das reportagens que eu estava citando, ou de casos que eu estava citando. Por que eles não ouviram falar? Porque elas não estão mais disponíveis. As antigas não estão mais disponíveis porque só foram feitas em papel. E o papel, como vocês todos nós sabemos aqui, hoje o papel antigo está presente em arquivos embolorados de museus ou dos próprios jornais que ninguém desce para ir olhar. Ninguém desce, não vão se iludir. Ninguém vai lá procurar, a não ser um memorialista, um historiador. Se não tiver no Google, não existe. Não, daí tem essas antigas que nunca foram parar no Google. Depois tem toda uma parte dessas reportagens, eu diria metade das reportagens que estão nesse livro tu não encontra mais. A outra metade, é papel que tu não encontra mais. E a outra metade tá na internet, tu clica e o link está corroído, está corrompido. Você não consegue acessar as reportagens, não consegue acessar os vídeos, não consegue acessar mais nada. E aí o que tu vai fazer? Daí eu digo, mas é verdade, tá na hora de eu resgatar isso aí. Me deu uma trabalheira, eu tive que reescrever coisas do papel e reescrever coisas que estavam na internet e não estão mais. É um documento. Quanto tempo levou esse projeto? Pouco, 3, 4 meses. Sim, é que eu sou bem disciplinado. Né? Não. Eu reservava no mínimo 1 hora por dia para trabalhar nele, para reescrever. Depois que estava reescrito, eu parava e dizia, agora eu vou contar como que eu fiz aqui. O reescrever é pegar ela como saiu, mas às vezes não é uma, né? Eu vou contar, por exemplo, assim, no caso de cigarros, de falsificação de cigarros, eu peguei séries de reportagens que saíram dos anos 90 até os anos 2020 e poucos. Então, eu peguei várias séries que eu mesmo participei, o que eu fiz sozinho, e condensei pedaços delas, quase todas inteiras aqui, e depois dei um preâmbulo e dei um desfecho. Né? A propósito, já aproveitando, quais são os temas? O citaste até agora cigarros, o matador. Sim, estelionato em geral é esse, pilantropia, né? Desmanche de carro, tem vários em que a gente flagra o desmanche acontecendo ou que a gente acerta com pessoas que vendem carro roubado e acerta, a gente grava eles nos vendendo peça de carro, vendendo motor, né? Tudo que tu imaginar. Até no meio da rua eles se vendem. Aí em Alvorada a gente flagrou um desmanche a céu aberto no meio da rua e a gente chegou lá para eu preciso do meu Santana, né? Eu tinha um Santana. E o cara disse, eu te vendo, consigo agora. E eu disse assim, nota. Não, nota não tem, né? Nota sou idiota. É tudo roubado, né? E assim vai. Não, e tem, sim, e o flagra dos funcionários do Detran desmanchando o carro, né? Funcionários do Detran a gente flagrou. Desmanchando dentro de depósitos do Detran, né? Acredito. Então vou te dizer, é crime organizado mesmo, né? E, bom, tem esses aí. Tem Minha Casa Minha Fraude, pessoas que ganham a casa do governo, como vocês sabem, a faixa 1, as pessoas praticamente pagam um valor simbólico e elas não podem vender e nem alugar antes de quitado todo o financiamento, que aí normalmente é 15 anos. Pois as pessoas no primeiro ano, várias pessoas, inclusive quadrilhas fazendo isso, e vendendo, ou obrigando as pessoas a sair das casas e vendendo as casas para outros, que são os peixes deles, burlando a legislação. Sim, e a gente gravou, eu perdi a conta, 3 ou 4 vezes eu gravei pessoas me acertando a venda da casa para mim, com gravação com câmera, né? Então a gente comprova, não tem dizer não. Então, tá lá teu rosto me vendendo o negócio, placa de vendas na tua janela, entende? Não tem. E tem isso aí, tem uma outra de escolas de infantis que jamais foram acabadas, mais de 100 escolas, e daí tem um esquema de inadimplência, de quebra de empresa que deveria ter honrado o contrato e não honrou, suspeita de improbidade de gestores na história, né? Diretores de escola nomeados para escolas que não existem, tá tudo junto. Né? Tem também o cigarro, acho que eu já falei, né? Tem variados, assim, é um cardápio variado, tem furto de fios, tem
lixões no meio do meio ambiente, licitações mal feitas, licitações fraudulentas. fraudulentas ou misteriosamente que beneficiam empresas bordadas de irregularidades pós-enchente, né? Aqui, licitação na realidade, dispensa de licitação com contratos milionários, centenas de vezes milionários, para recolhimento lixo, que às vezes nem eram recolhidos como deveriam também. Então tem um monte de coisas. Isso, só isso. A malversação do dinheiro da dinheiro enchente público. renderia um livro. A gente não tem prova da maior parte, né? A parte que eu coloquei no livro, a gente tem sérios indícios de que houve isso, né? E haverá desdobramentos, eu só tenho isso para dizer. Mas, sim, pois haverá desdobramentos. Eles sabem o que eles fizeram. Então, a gente muitas vezes pauta as autoridades, né? Há uma coisa importante, assim, na carreira do Treze que eu presenciei, né? É o comprometimento dele com o leitor, né? Isso é raro nos repórteres, né? Que o repórter, eu sempre tenho uma frase que eu digo, né? Eu já vi muita gente virar repórter, agora nunca vi um repórter virar gente novamente. É difícil, né? É muito difícil, né, tia? Né? E o Treze, ele, na redação, a gente chama isso de picuinha. Essas coisas que o Treze se interessa. O cara que rouba o fio, que deixa o carro lá no D3, vai lá pegar o carro, arrebentaram o step, arrebentaram um pedaço, arrebentaram todo o carro. O cara, levaram as peças. Levaram as peças, né? Então isso tu chega numa... Hoje, nas redações, tu já não consegue falar com um repórter se tu não tem o celular dele. Entende? Entende? Né? É boa, é bem isso aí mesmo. Antigamente não, há 2 décadas atrás, ali na Zero Hora, em qualquer jornal, o leitor entrava lá e nos puteava. Tu aí, vagabundo, né? Vim aqui te reclamar, coisa e tal, bababá, e te enchia o saco, e tu batia boca com o cara. Bater boca de repórter com leitor era muito comum, né? Tu te lembra disso, né? E dava satisfação, né? E dava satisfação. Isso se dá nas redes sociais, né, Wagner? Não. Se dá, mas ele está querendo dizer, eu entendi bem, que a gente não tem um atendimento que deveria ter. Não tem, se o sujeito de fora não tiver o celular do repórter, inacessível. Tudo acessível. Não, é quase. É muito pouco telefone de mesa que tem, muito pouco. Deveria ter pessoas só para atender o leitor. Normalmente não tem. Não tem, né? Entende? Então, a escola que o Treze tem de jornalismo é uma escola muito atual, entendeu? Que é o cara que dá atenção para a pessoa. Porque o que incomoda a população, geralmente, é o pequeno problema. É a porcaria do cano na frente da casa vazando água, né? É o comerciante te sacaneando lá, né? Humberto, eu gostaria de entender o que te moldou, né, dessa forma. Porque eu não tinha essa informação, embora nós tenhamos sido colegas de PUC, né? Crias do Marcos Leonan, no estágio, mas que no início tu não pensava em fazer jornalismo. Eu fiquei sabendo agora na divulgação do livro que tu ia ser dentista. E aí eu fiquei pensando assim, porque o dentista ele trabalha com detalhes, né? É tudo minucioso. Sim. E um bom repórter, ele tem que ser minucioso e detalhista. Acho que é uma coincidência. Na realidade, dentista era muito provavelmente dar uma satisfação social e familiar. Muito provavelmente. E eu gostava da área biológica, isso sim. Eu tinha pensado em ser médico. Tá? Queria até fazer vestibular para medicina. Aí eu tinha visitado já alguns hospitais, e era aquele sofrimento atroz das pessoas, né? Isso eu tô falando dos anos 70. E aí eu pensei, puta, eu vou passar a vida vendo gente passando mal ou morrendo. Eu digo, não sei se eu quero isso pra mim. Tá, então vamos tentar dentista. Aí eu fiz o vestibular pra odonto. Fui bem. Só que eu sempre me dei mal em matemática e física. E daí a matemática e física tinha um peso alto ali naquilo ali, na URGS, né? E na parte biológica, que mais interessava, eu fui muito bem também. Mas na matemática e física eu me ralei. Errei a maioria das questões. E aí não passei. Felizmente, para a minha carreira atual. Eu acabei não passando. Aí eu fiz... O que eu fiz? Eu vou pegar uma coisa que tenha pouca matemática e física de exigência. Vamos lá fazer. Então eu peguei as humanas assim e fiz assim, unidunité, salamé, minguê. Puf, caiu o dedo. Jornalismo. Aí eu pensei, cara, jornalismo. Aqueles caras que parecem uns bonecos engravatados na frente de uma TV.
falando um monte de papagaiada e eu pensando, pá, cara, mas isso não é pra mim, eu não tenho vontade disso. Aí alguém chegou e disse, mas tu não gosta de ler? Gosto. Não gosta de escrever? Gosto. Então, cara, vai para o jornalismo escrito. Daí eu digo, é verdade, posso ir para o jornalismo A escrito. propósito, Humberto, a gente conversou com o Gilson antes de Ah, vir aqui, o querido editor. editor. Gilson Camargo, ele Editor realmente. da Carta, ele- editora que publica o livro. Ele e a Dominga estão muito honrados com publicar o teu livro e ele mandou umas questões para Ah, ti sim. que tem a ver com o que tu estava dizendo, né? Primeiro ele fez uma consideração e disse o seguinte, ó. Aquela metáfora atribuída ao jornalista britânico Jonathan Foster nunca esteve tão atual. Se uma pessoa diz que está chovendo e a outra diz que não está, a obrigação do jornalista não é citar os dois lados, mas olhar pela janela e descobrir a verdade. É sobre o dever essencial e o papel social do jornalista que trata o livro Crime S.A., que eu e a jornalista Dominga Menezes, da Carta Editora, tivemos a honra de editar a convite do Tresde. E eu faço aqui 3 perguntas, diz o Gilson. Primeiro, O cara é educado, esse ele Gilson. é. O jornalismo está morto? Por quê? Vale a pena ser jornalista? Por quê? E qual o futuro do jornalismo nesse cenário dominado por IAs, que geram não notícias para não leitores? Acho que estão todas conectadas essas perguntas. O jornalista morto? Obviamente não. Ele continua muito importante para separar o joio do trigo, ou separar o que é verdadeiro do fake news. E um jornalista profissional tem isso aí como sua missão primordial. Então eu acho que se a pessoa é séria, e nós temos a maioria dos cidadãos sérios, pessoas que pagam seus impostos, pessoas que tentam fazer da vida do seu próximo algo melhor e tal, ela não vai se conformar em estar mergulhado num pântano de falsidades, que é a internet, que são as mídias sociais hoje sem verificação, sem checagem. E a checagem, quando feita por profissionais como os jornalistas, ela é mais séria, né? A segunda coisa, vale a pena ser jornalista? Bom, aí depende. Aí depende. Sempre eu acho que vale, tá? Mas a questão é a seguinte, não é fácil. Não vou me enganar, né? É uma vida sacrificada, é uma vida não tão bem paga, né? Muita bebida. E tem a questão das redações, seja por pressão econômica para que não seja publicado algo, seja por pressão jurídica, para que não seja publicado algo, elas relutam muito em fazer denúncias, né? Elas relutam. A gente consegue, mas é sempre uma batalha, uma tensão para ver até onde é que tu tá calçado e o que tu vai conseguir mostrar. Essa batalha vai ser eterna entre o jornalista e a chefia de redação e os alvos, né? Que vão usar de tudo para que não saia aquilo que prejudica eles. Tu tá disposto a isso? E eu tô falando de jornalismo de denúncia. Ou tu pode ser também um jornalista que não faça denúncia. E muito bem. De culinária. Inclusive de culinária, como diz o Wagner, que vai ganhar bastante dinheiro e viajar bastante. Né? Então tu tem outros ramos do jornalismo. Né? Mas vamos falar daquele que me diz mais respeito, que é o jornalismo das pessoas que não querem virar notícia. Para pessoas que não querem virar notícia. E feito de pessoas que não querem virar notícia. Aí é um pouco mais difícil. Quando eu digo isso, eu falo até na abertura do livro, que eu, grosso modo, divido os jornalistas em 2 tipos. Os que escrevem para pessoas que querem virar notícia e os que escrevem para pessoas que não querem virar notícia. Os que escrevem para pessoas que virar notícia, em geral, se encaminham aí para variedades, que tem muita gente do showbiz e da área cultural que daria um dedo para virar uma notícia, e que bom, porque tem algo a mostrar na área cultural e tal. No esporte nem se fala, né? Tem até assessores de imprensa de cada jogador e de cada esportista para tentar vender o peixe deles lá dentro. E principalmente na área da política, né? Muita gente querendo virar notícia na área da política, né? Já na área que não quer virar notícia, eu acho que o ponto principal é não virar notícia criminal, né? Que é a área que eu mais atuei, que é a área de segurança pública. Aí o cara não quer virar notícia ou porque ele se deu mal e se ralou, tá preso, tá ralado, tá em alguma situação, ou porque foi vítima de algo muito desagradável e muitas vezes ele não quer nem aparecer porque tem vergonha. Ou porque às vezes investiga, é policial e não quer ter o rosto dele exposto ou o nome dele exposto toda hora para todo mundo. Né? Sim. Uma questão mais pontual dentro... Faltou uma terceira. Né? Ah, isso mesmo. E o futuro
do jornalismo, né? No meio do IA. Eu acho que ele nunca foi tão importante. E outra coisa, a IA não substitui jornalista, né? A IA é uma ferramenta, eu tenho visto colegas usar, principalmente assim, você tem que transformar um texto de rádio num texto mais elaborado. Eles usam, né? Eu tento não usar. Eu uso IA só para decupar fita, decupar gravações. Eu pego e coloco e ela me decupa a gravação. Depois eu construo o texto com base no que ela gravou. Para acelerar o processo. Mas a IA não substitui o jornalista. A IA não tem fontes. Ela tem fontes do passado. Ela tem uma enciclopédia dentro dela. Mas ela não tem o bastidor da política hoje, quem está fazendo o quê? Ela não tem o bastidor de, num caso que eu estou fazendo aqui, quem é que propiciou a fuga de um sem vergonha lá, de um matador de uma penitenciária ali na Grande Porto Alegre. A IA vai me dizer, vai me responder quem é que foi? Então, ela não tem como substituir o jornalista. Sobre o futuro do jornalismo, né, tia? Toda quinta-feira, Bar do Alexandre, a gente enche a cara lá para falar sobre o futuro do jornalismo. É uma maravilha. Os grupos de jornalistas, né, que se encontram para conversar sobre a profissão, né, que é a quinta-noite, onde vocês se reúnem, ou sexta ao meio-dia no mercado público também. Vocês têm... Tem um outro grupo que se reúne. E a gente já publicou livros lá, né, também. Que beleza. Né, só para complementar o que o Treze disse, né, tia? O Treze, lá na Zero Hora, a gente chamava ele de perdigueiro. Perdigueiro é o cachorro que... Cachorro de caça. De caça. Né? Porque o jornalismo, ele é uma coisa que contamina. Quando tu entra dentro dele, tu não sai mais. Né? Aí o Treze é um cara contaminado, né? Você sabe? Né? Ou seja, tu não entra ali e tu vai para casa, deita na cama e dorme. Né? Tu sempre fica pensando, remoendo, se não poderia ter feito melhor, se tu fez tudo, né? E não tem essa, jornalista não se aposenta, né? Porque quando tu sai da redação, as merdas que tu não fez vão contigo, né? E elas te acordam de noite, né? Tu acorda, resolveu, resolvi, né? Entendeu? Então é muito mais do que um sacerdócio, né? Ele entra em ti e não sai mais, né? Obrigado pela consideração, Evar. Mas não, perdigueiro sou um de muitos, né? Tem várias pessoas que são meio obstinadas para tentar chegar nas coisas. E com o tempo a gente vai ficando um pouco menos, né? A gente vai diminuindo o ímpeto e a parte, digamos, física disso tudo, né? Mas a gente continua com a ideia. A ideia tá ali, né? Às vezes é bom, uma coisa que a gente faz é parceria com gente mais jovem, inclusive, né? E, na verdade, essa construção ao longo dessa carreira de forma séria, né, vai também constituindo muitas boas relações, né, no caminho, inclusive com as fontes, né? Muito. Então, lá no lançamento do teu livro, que eu tive a oportunidade de presenciar, né, mais de 150 pessoas foram lá te prestigiar, buscar autógrafos, né? Sim. Entre eles, várias das suas fontes, né, na área da segurança, eu pude ver lá do judiciário, da polícia, enfim. E também aproveitei para solicitar uma pergunta de uma das tuas fontes ao longo da história, que foi o ex-secretário de Segurança, Ayrton Michels, e ele te envia aqui uma pergunta, então. E um comentário muito interessante, né? Ele disse: os temas jornalísticos do Treze versam especialmente sobre criminalidade, portanto, sobre mistérios do comportamento humano, e o seu texto é muito cativante. Sabe envolver o leitor, e ele é um voraz leitor, por suposto. Não pense em aproveitar todo esse talento e escrever uma obra de ficção? Pois é, não, ainda não. Tem tanta coisa da vida real que eu não consegui ainda aprofundar que ainda não pensei em ficção. O filho do Michels é um grande ficcionista da área de crimes, né? Sim, ele tem uns 3 ou 4 livros sobre crimes, só que são todos ficcionais, mas é um grande escritor, o Gabriel Michels. E ele é revelação, já foi escritor revelação aí, tal, acho que até foi finalista de Açorianos. E o que eu ia dizer? O Michels eu conheci
num tema que tá atual agora, que eu tô cobrindo, inclusive essa semana, que foi na fuga de um preso famoso, aí, o Papagaio, né? Que era um grande assaltante de bancos. E eu conheci ele tentando solucionar o quebra-cabeça de como é que o Papagaio tinha fugido. E ele era secretário de segurança no governo do Olívio, acho. Nível Tarso. Não, acho que foi no início dos anos 90, acho que era do Olívio. Então, o No fim dos anos 90. É, fim dos o anos 90. Bisol também foi na época, né? Sim. Depois acho que veio o Michels e o É. Subisol. Bisol isso ainda mesmo. tá vivo? Não, Faz pouco tempo, não faz muito tempo, uns faleceu. 4 anos, acho. Faleceu. Não tenho certeza sobre Não, a faleceu, data. sim. E sobre toda essa trajetória e a curiosidade sobre as organizações criminosas que, né, hoje, enfim, PCC, Comando Vermelho, ou mesmo essa atualidade do presidente dos Estados Unidos querer atribuir a conceituação de terroristas para, enfim, com outras questões que talvez a gente não possa tratar aqui ou não venha tratar aqui, mas como tu vê esse crescimento do domínio do crime pelas organizações criminosas, o que tu conseguiu ver da transformação da forma de organização ao longo desse período? Sim, eu num outro livro que eu tenho, solo, que se chama Em Terreno Minado, um dos capítulos é sobre o México, que eu fui lá para cobrir a questão da guerra dos cartéis, da droga lá. E eu vou dizer uma coisa pra ti. Nunca me senti tão inseguro quanto naquele lugar. Pior que lugar em guerra. Com polícia matando polícia, polícia matando empresário, empresário sendo sequestrado, jornalista sendo assassinado toda hora. É tipo assim, o tecido social mexicano tá degradado. Tá? A estrutura estatal tá degradada, ninguém pode se dizer seguro de nada. Político, então, de jeito nenhum. Jornalistas que resolvem dar nome aos boi ali estão com os dias contados. Tá? Então é essa a situação. Eu temo. O Wagner é um que acredita que o Brasil está com os 2 pés no caminho do México. Eu já sou um pouco mais otimista. Eu acho que ainda não. Acho que aqui a estrutura estatal, seja nas suas várias pontas, seus vários níveis, né? Seja a nível municipal, estadual, federal, seja no legislativo, executivo e judiciário, ela ainda responde pelas demandas principais da sociedade e ainda não está tão contaminada. Acho que não está nem perto do que acontece no México, nem perto do que aconteceu na Colômbia nos anos que eu também estive na Colômbia. Também está nesse livro aí. Que era uma questão das Farc lá e outros, ELN, e paramilitares e governo, e assim, o território colombiano fatiado em domínios territoriais de grupos armados, né? Eu gostaria de acrescentar aí, que eu até estou escrevendo sobre isso no meu blog. Eu acho que essa história de transformar o PCC e o Comando Vermelho em terrorismo, isso vai atrapalhar a investigação. Por quê? Porque a militarização do combate ao tráfico em nenhum lugar deu certo, só deu merda. Né? Nenhum lugar deu certo. Né? E hoje, o que tu tem? Para te sufocar esses caras é o que o Lula disse. Tu tem que abafar os caras economicamente. E para abafar os caras economicamente, as polícias do mundo têm que se falar. Isso. Tem que se falar. Deixa eu acrescentar umas coisas aí. Com certeza, eu concordo 100% com o Vai falou que a solução não é militar. Ela não é militar porque dificilmente tenha dado certo. Inclusive, onde tinha terrorismo, em coisa do Iraque, por exemplo, os Estados Unidos ficaram mais de 10 anos no Iraque e não conseguiram solucionar o problema. E quando eles saíram, teve uma guerra civil entre os próprios iraquianos, continuou, certo? No Afeganistão, a mesma coisa. Eles se aliaram a uma das facções lá, anti-Talibã. Quando deixaram, por exemplo, um grupo de conselheiros lá, só que o Talibã retornou e tomou o poder lá, e coisa, seja com métodos terroristas, seja não, seja com apoio popular, porque as coisas se misturam. Né? Só para dar 2 exemplos assim, nem tem nada a ver com o Brasil isso aí. Esses eram países em guerra, o Brasil não está em guerra. Mas a questão é que o Wagner tocou num outro problema aqui. Hoje existem convênios e termos de cooperação entre as polícias do mundo, inclusive a FBI e a Polícia Federal Brasileira. Tá? Existe boa vontade, inclusive, de troca de informações sobre foragidos de ambos os países e tal. Um policial federal, delegado, me disse, com essa mudança de status, nós vamos ter que trabalhar com a CIA.
Só que a CIA trabalha com espionagem, não trabalha com a questão de prisão formal das pessoas. Ela trabalha com noção de espionagem, com troca de informações por baixo do pano, que não se resulta de tratados nem de nada. E muito provavelmente trabalha mais para o governo do que para a questão jurídica. Né? A CIA trabalha para o governo. Vai lá e mata Certo? o cara. Ou mata, ou manda, ou faz o quê? Ou compra o cara, ou eles também compram muita gente, né? Informantes e tal, não sei o quê. Tudo por baixo do pano. E é uma outra realidade. Não é a realidade que se tem hoje. Então, mesmo do ponto de vista prático, se fosse assim, seria muito difícil. Sem falar num efeito colateral, que daí que a esquerda teme, que eu acho que todo bom cidadão teme, de que seja desculpa para uma intervenção militar, Como seja aconteceu ela na parcial, ou Venezuela. no caso da Venezuela ali, por exemplo, assim, não houve total, mas sequestraram o governante, né? Então, isso não acredito que vai acontecer no Brasil, tá? Não acredito mesmo, mas existe sempre uma porta aberta de declarar em determinada região domínio de traficante e enviar tropas lá, olha, é patrimônio da humanidade. Vamos botar nossas tropas aqui. Não, peraí, né? Agora, claro, os sucessivos governos brasileiros também tiveram uma leniência. Todos, dos últimos... Da ditadura militar para cá, todos os governos foram um pouquinho lenientes com a questão da territorialidade do crime. Já defendido pelos bicheiros. Ele foi se deixando criar bunkers em que o poder do Estado não entra. Né? Então isso aí realmente, né? A população em geral vai lá e perde às vezes uma ação mais enérgica. E tem mais uma coisa, né? Hoje o perfil do quadrilheiro mudou muito. Hoje, entendeu? Aquele cara hoje, tu pega um piá, bota dentro de uma sala, dá um computador para ele ganha mais dinheiro do que assaltando banco. Né? Entendeu? O perfil hoje do quadrilheiro mudou muito. Entende? E tem mais uma coisa, se tu botar as forças armadas nessa história, eles vão corromper as forças armadas. Entende? Os americanos lá no Vietnã voltaram metade viciados lá, né, cara? Entendeu? Tu não bota a tropa para combater droga. Sabe? Não bota isso. Trabalhar com inteligência. Sempre inteligência. E hoje o perfil do quadrilheiro mudou. É um cara muito sofisticado. Ele contrata cara para lavar dinheiro. Lavar dinheiro é uma operação muito complicada. Não é assim. E há pouco, né? Chegaram as investigações na Faria Lima, né? No centro financeiro do país, enfim. Mas então, é como evidenciando muito esse caminho. Tu pega um polícia federal, eu falei com um cara sobre esse negócio, hoje um cara lá do FBI me liga e eu ajudo ele. Não faz isso, aquilo, o cara tá ali, tá aqui. E ele me liga e me ajuda. É tudo entre nós. Entendeu? Isso vai acabar. E se isso acabar, vence o criminoso. Entende? Isso vai ser dificultado, não sei se vai acabar. Mas... Não, vai acabar. Vai passar pela CIA. Vai passar pela CIA, entende? Porque foi transformado numa questão de segurança nacional pelos Estados Unidos. Não é uma questão mais policial. Não, mas isso... Muito sério. E como o Treze disse, uma questão policial... Uma questão política. Tu tem que provar. Virou uma questão política. Era uma questão técnica, agora virou uma questão política. E por quê? Porque o seu Trump tem uma noção de geopolítica muito grande e ele quer, de novo, aparentemente, proeminência dos Estados Unidos nisso. E ele não mede esforços nisso. Então... Com aliados aqui, né? Com aliados aqui. Então, para o cidadão comum, quem vai pagar a conta é o cidadão comum. Como o caso do Banco Master. Né? Quem é que está pagando a conta lá? Né? Mas a gente tem que entender que tem grande apoio, parte dessas ações, grande apoio do meio da população comum, na medida em que se deixa que criminosos tenham territorialidade. Aqui no Rio Grande do Sul é bem pouco isso. Mas em outros estados, em outros locais, inclusive na Amazônia, hoje tem cidades que o crime manda na prefeitura, manda em tudo. No Nordeste também. Então a gente não pode também... bom, tava tão bom, né? Não tá tão bom assim, né? Não tá tão bom. Mas daí tu deixar que um líder estrangeiro dite a maneira como vai acontecer a coisa. Tem uma coisa. A maionese não derreteu aqui no Rio Grande do Sul porque a Brigada Militar tem uma boa formação. É uma formação histórica. Entendeu? Né? Melhor que muitas polícias militares que nós temos aí. Que é bandidagem pura. Né? Então mas são coisas que estão sendo corroídas, né, Teresa? Né? Então, e Treze, além de toda essa experiência nacional, tu também tiveste, assim, pelo que eu
pude ler do teu trabalho, pelo menos a presença em 13 países como enviado especial. Tu citou alguma coisa, assim, como o México. Tem um como... livro. Isso. O que tu gostaria de falar sobre essas experiências fora do país? Inclusive, tu foste, acho que, ferido ou sofreu atentado, né? Não, eu tive um acidente no meio de um bombardeio, assim, que em vários casos foram bombardeados na frente do meu, inclusive. Aí eu bati num que tinha sido atingido por uma bomba, o nosso carro bateu, e aí eu fiquei ferido lá. Aí fui resgatado pelos rebeldes, aí a ambulância que eu tava foi atacada por um avião. É um troço de filme, assim. Isso mesmo. Isso. Tá num outro livro, que se chama Em Terreno Minado. Essas experiências no exterior estão nesse outro livro. A maioria são vários locais, a maioria no exterior, e tem uma partezinha, um capítulo no Rio de Janeiro e tal, e um outro em Santa Catarina. Mas olha, eu acho que o ápice da minha carreira jornalista até o momento for fazer coberturas internacionais. É um troço, assim, que te exige muito. Desde, inclusive, saber lidar com cultura e idiomas diferentes do teu. Né? É um troço bem... E a questão diplomática também, e tentar entrar no lugar sem visto, e tentar entrar com dificuldade de obter visto. Isso tudo é um treinamento que te exige, que tu tem que ser feito em horas para tu conseguir fazer, né? Chegar. Então é muito importante, foi muito legal ter esse aprendizado, né? E são vários colegas que já fizeram isso na RBS, né? Até o Colexa fez isso, né? Inclusive, veterano nosso aí, que foi homenageado esta semana na Associação Rio Grandense de Imprensa e tal. Carlos O Colexa. Colexa cobriu, pelo menos foi enviado em 2 guerras, né? Na Guerra dos 6 Dias em Israel e na do Vietnã. Foi 2 vezes enviado. Aqui. O outro ali, o Canalha, também fez parte, né? Geraldo. O Wagner teve em Angola, eu também, na Guerra Civil, né? Sim. E falando sobre isso e sobre violência contra jornalistas. Por exemplo, ali na Palestina, em Gaza, na faixa de Gaza, até recentemente os dados eram de mais de 240 jornalistas assassinados, né, no conflito recente agora. Né? E a gente vê um crescimento de violência contra jornalistas em vários locais. Como é que tu sentiu isso ou vê isso, Treze? Olha, sim, ó. Tá, vamos separar, são várias camadas. Na maioria das vezes, o jornalista que cobre guerra, ele não morre porque ele é jornalista. Ele morre porque ele tá no lugar perigosíssimo, e para tu fazer as boas fotos, principalmente são fotógrafos, para tu fazer boas fotos, tu tem que estar num lugar muito próximo de onde a morte está. Certo? Daí o que acontece é que ele é efeito colateral, ele acaba morrendo. Acho que a maioria desses casos ali em Gaza foi isso, de bombardeios ou de... Os caras dão aviso lá em Israel, é uma coisa curiosa, eles avisam antes, se movam daqui desse quarteirão, porque hoje nós vamos bombardear. Eles mandam o aviso antes, as pessoas, se elas não saírem dos prédios, o prédio é bombardeado com elas lá. E se não. Às vezes a pessoa tá lá esperando para fazer aquela volta e morre, coisa e tal. Ou então vem um jato e larga para matar lá o que seriam guerrilheiros num determinado lugar e pega no jornalista que tá lá para fazer aquela foto. A maioria. Em alguns locais, o jornalista é o alvo. Isso aconteceu muito na Guerra da Bósnia, a separação da antiga Iugoslávia, em que os jornalistas eram alvo premeditado de determinados grupos, porque eles acreditavam que o jornalista era linha auxiliar de propaganda do inimigo deles. E eles assassinavam jornalistas. Tinha prêmio para assassinar jornalistas, para os snipers, né? Na Guerra Civil da Síria, diversos jornalistas foram sequestrados e alguns foram degolados pelo Estado Islâmico, né? Vários, uns 4, 5 jornalistas foram degolados pelo Estado Islâmico em frente às câmaras. Exatamente. Tá? Porque a empresa não pagou resgate, ou só para dar um exemplo. Tá? Eu conheci um jornalista na Líbia que depois ele foi sequestrado na Síria. E ele foi vendido de um outro grupo, de um grupo que ele sequestrou ele, foi vendeu para um outro grupo, e o outro grupo ameaçou matar ele e ele conseguiu fugir. É um jornalista britânico. Como é que é o nome dele? Agora me falhou a memória, depois eu lembro. E esse cara tomou tiro nas costas e tal, que sobreviveu. Tá? Então é uma realidade bem... O jornalista às vezes é cofre ambulante lá para grupos mais radicalizados ou grupos rebeldes que trocam a ideologia por dinheiro. Muitas vezes o grupo rebelde, aquilo que começou como uma luta ideológica acaba sendo uma luta de sobrevivência, na qual o sequestro vira meio de financiamento. Tá? Aconteceu na Colômbia.
A Colômbia teve uma onda de sequestros praticado por grupos de extrema-direita e de extrema-esquerda que financiavam as suas ações com base em sequestro de pessoas. Sequestravam bispos, sequestravam generais, sequestravam empresários, sequestravam jornalistas, sequestravam. Né? Então é um meio de sobrevivência, né? De financiamento da sua causa. Né? Então são vários níveis disso aí. Só tem uma coisa, um denominador em comum. É bastante perigoso. Né? Sim. Aqui no Brasil, o que a gente viu um pouco, especialmente no governo passado, essa coisa de desvalorização e ataque aos jornalistas, que foi uma coisa... É descredibilizar o trabalho da imprensa. Mas eu quero falar uma coisa. Essa história aí do Trump, que vive dando pontapé na canela dos jornalistas, do Bolsonaro, que vivia dando pontapé na canela dos Bolsonaro. Eu acho que isso aí nos engrandece. Eu acho que isso aí nos engrandece. Entendeu? Porque, porra, os caras gostar de nós não é normal, tio. Eu não gosto de jornalista, cara. Mas nem por isso tu sai dando canelada. Eu me lembro. É chato esses jornalistas. Eu me lembro a minha santa mãe, a falecida Loni, uma lemoa. Quando eu cheguei para a mãe assim, mãe, e você é jornalista? A mãe parou do que estava fazendo, me olhou e me disse assim: perdi um filho pro álcool. A minha avó também pegava no meu pé. Por que tu foi fazer jornalismo? Eu não tenho Aqueles coisa. chatos que ficam. Eu não tenho coisa mais decente para fazer, não tem mais. Mas seguindo nessa linha, né? De um filho pro alto. Terese, depois de tanto tempo assim na carreira e lidando com coisas assim de muito reflexo social, teria algum exemplo que você gostaria de citar do, digamos assim, claro que praticamente tudo tem um impacto social, em geral, positivo para a cidadania, né? Ou para preservação ambiental, algo dessa linha, né? Tem alguma coisa em especial disso, né? Por exemplo, eu sei que tu comentou de contribuir com investigações com oficiais, né? De isso. Assim, tem algumas coisas que você gostaria de falar desse sentido? Todo esse trabalho tem um sentido cidadão muito profundo, né? É óbvio, porque a profissão ela é feita disso, né? Para quem leva isso, né? É isso. Mas se tu quisesse citar alguma coisa assim, prenderam tal coisa, ou esse crime né, não acontece mais, ou diminuiu, ou não sei, enfim. Não, nenhum caso específico, né? Quem olhar o livro e verificar temáticas diversas, né? Mas em todas elas a gente contribuiu. Eu tenho certeza que a gente contribuiu para incomodar quem faz um pouco, né? E a pessoa incomodada, ela repensa. Ela repensa um pouco a maneira de agir. Eu acho que o jornalista deveria ser, pelo menos, uma pedra no sapato daqueles que acham que trilhar o caminho mais fácil da ilegalidade é o bom caminho. Não é. Tá? Porque sempre pode ter alguém sem maiores pretensões, que não a honestidade, que não um senso de missão no teu caminho, né? Pode ter. Pode ser que te apareça isso aí. Então, a gente gosta de pensar que conseguiu, né? Eu acho que eu consegui atrapalhar. Eu e outros colegas, algumas dessas reportagens que viraram tema do livro são feitas em parceria com outros colegas, né? Que ainda não lançaram livros. Mas tem bastante gente aí que ainda é idealista. E também uma curiosidade que eu tenho, o que mudou da cobertura policial na época que tu começou, por exemplo, na Zero, em 88, para hoje? Porque, assim, uma época os repórteres de polícia iam às delegacias, olhavam as ocorrências, pesquisavam coisas também dessa natureza, se dava de determinadas formas. Como é que isso se dá hoje, assim? O que mudou dentro dessa perspectiva? Tudo, né? E tudo. Até mesmo as editorias de polícia não existem mais? Não enquanto é assim. Não, mudou tudo. Mudou a sociedade, mudou o jornalismo. Né? O jornalismo, ele é menos setorizado hoje, né? Mais generalista e tal. Algumas pessoas têm um pouco mais de queda para determinados assuntos, que é o meu caso para segurança pública, o Wagner também. Né? Mas tinha editorias específicas, e inclusive quando eu entrei na Zero Hora,
tinha uma turma que tinha recém saído, fazia uns 2 anos, eles tinham saído da Zero Hora, Uhum. 2 ou 3 anos, e eu conheci eles na rua, trabalhando na concorrência ou trabalhando de assessoria de empresa. Eles andavam armados, né? E eles andavam com a polícia e eles se passavam por policiais. Quando eles acompanhavam operações, o cara não sabia se ele era policial ou não, porque ele andava armado e tinha todos os trejeitos de policial. Aham. Alguns eram policiais Uhum. e trabalhavam na Zero Hora. Não só na Zero Hora, na Zero Hora, né? E no Correio do Povo também teve, Quem né? é A aquele Caldas. escritor que era polícia, cara? Não, escritor. Tem o Rubem Braga? Ah, não, não, é o Rubem, é o do Paraná. Depois a gente vai lembrar. Uhum. Mas aquele era policial, mas eu tô falando aqui, gaúchos, né? Uhum. Tinha editor de polícia que andava armado, tinha chefe de reportagem que andava armado, tinha repórter que andava armado, vários. Uhum. E então era outro tipo, né? O tipo de crime que se cobria muito era crime de sangue, Sim. né? E crime organizado era incipiente. Se cobria muito o que se chamava crime passional, né? Uhum. Marido matou mulher, coisa. E muitos crimes triviais hoje, que é furto, arrombamento e tal. Isso aí era capa de jornal. Uhum. E aí a gravidade dos crimes foi aumentando e E o crime se foi se sofisticando. organizando e se sofisticando. E aí a gente começou a cobrir crime organizado, né? Como é que acontece o contrabando? Vamos viajar para a terra do contrabando? Vamos ver como é que tu acerta lá o negócio. E a gente foi fazendo. Ó, como é que se viaja para lá? Será que a gente encontra carro roubado se for no Paraguai? E aí vai. Eu fiz uma vez uma matéria só sobre caminhões roubados aqui e levados para o Paraguai. Tá, ganhei um prêmio nacional até com isso aí. E foi bem interessante, fui com o Arivaldo Chaves. Então, assim, foi se modificando, foi se fazendo uma coisa mais aprofundada e mais macro, né? Antes era varejo do dia a dia, né? Uhum. Uhum. Sim. Seria Rubem Fonseca? Rubem Fonseca. Rubem Fonseca. Era o Esse aí Rubem. era policial. Era policial. É. Pessoal, vamos voltar um pouco então para o livro. Está aqui a capa. Humberto, como é que as pessoas podem adquirir o livro e os teus outros livros também? Cada livro que eu tenho dos 4 saiu por uma editora. Então é meio difícil. Eu vou tentar dar os nomes deles se a pessoa está assistindo. Os Infiltrados pela editora AGE, daqui de Porto Alegre. Em Terreno Minado pela Geração Editorial, que é de São Paulo. Daí o terceiro livro é GDI, Grupo de Investigação da RBS. São as melhores reportagens do GDI, que é pela LPM. E o quarto livro pela Carta Editorial, que se chama Crime S.A. É esse que vocês estão vendo aí, 40 anos de investigações Dei jornalísticas, né? uma olhada, além do conteúdo que promete, eu não li ainda, mas me chamou muito a atenção a arte da capa do Everson Godinho, né? E cada capítulo está ilustrado por ele também. Tem uma ilustração em cada capítulo. E logo no início tem uma segunda capa, aí, ó, que é uma somatória de algumas das ilustrações que estão no livro, né? Muito bonito. Muito Inclusive, num dos capítulos tem eu lá, segundo eu ilustrado, a segunda versão do sim. Godinho. Uns 10 quilos mais magro e uns 10 anos mais jovem. Mas tô lá. Seja generoso. O Godinho é genial, espetacular. Vocês têm que ver a animação que ele fez pré-lançamento do livro para o que o leitor disse. Ele fez um desenho animado, com a pessoa caminhando, com os desenhinhos caminhando e fazendo. Ele é muito bom. Recomendo para quem quiser ilustrar seus livros. Everson Godinho é o nome dele. Nossa, eu recomendo. Esse cara foi meu colega no Diário Gaúcho, né, no Diário Gaúcho, jornal lá da EBS, e do qual algumas matérias minhas faziam presentes no diário também, porque era Tu segurança. tem passagem, a maior parte da tua vida profissional na RBS, mas começaste... Comecei num jornal da Grande Porto Alegre chamado O Repórter em Guaíba, e depois eu trabalhei num jornal que circulava na linha do metrô, que se chamava O Metrô, que daí era de Porto Alegre até São Leopoldo, na época. Ele era distribuído gratuitamente. E depois eu fui para a Gazeta Mercantil, que tinha uma sucursal muito grande, com 20 pessoas aqui em Porto Alegre. A Gazeta já era quase um jornal independente. Esta sucursal deu origem a um jornal chamado Diário do Sul, que durou 2 anos e meio. E foi um bom jornal, que tinha correspondentes em várias partes do planeta, aqui na América do Sul também, em alguns lugares, e era um jornal muito intelectualizado, assim, muito cultural. Aí eu fazia a parte mais comum, né, que era cidades ali e segurança pública. A chinelagem, como a gente chama. Isso tudo, pessoal, antes da Constituição de 88. Então começamos em 84, eu comecei junto com a Denise. Nós nos formamos juntos, em julho de 84.
Fizemos um projeto de estágio Uma investigação. eu encontrei alguns colegas daquela época que nós fizemos um jornal Experiência, que era o jornal da Famex, não sei se Sim. existe ainda. E isso em 83, Isso. nós decidimos fazer uma matéria especial sobre o crescimento das seitas pentecostais e tal. Nós somos premonitórios, né, Humberto? Sim, hoje estão aí. Então aí mandando. Estavam, inclusive, no poder. Exatamente. Naquela época, e a gente ia, frequentava culto, eu ia na Deus é Amor. e dizia, A Denise, "Viva deixa Jesus". eu confidenciar para vocês. A Denise comprou uma carteira que dava direito a ela ir para o céu. Eu tô garantida. Tá garantida. A carteira dava indulgência aos pecados dela e ela estava Olha só, não sabia. Só que tinha que pagar. Por isso que É, eu eu faço. Tinha que pagar para isso. Eu Tinha que fiz pagar, em- né, Denise? Eu Tinha que pagar. fiz em 84, 85 uma matéria na Nazaré sobre o crescimento dos evangélicos no interior. É, interessante. No interior os caras pegavam o caminhão fim de É. semana, sabe, gritando. A minha parte nessa matéria das seitas foi, eu frequentei reuniões da TFP, Tradição, Família e Propriedade, Até e da Seita Moon. da Seita É, Moon. Seita É. Ainda existe Seita Moon? Nunca mais ouvi. Não com esse nome, acho. Ele já até morreu, o fundador, né? Bom, eu sei que a gente fez o jornal, né? Sim. Eu hoje não tenho mais nenhum exemplar. tenho um Foram exemplar. tantas mudanças de casa que Tenho um acabou exemplar. ficando. Temos que trocar fones aí, eu vou ter que te conseguir, pelo menos, xerocar ele. É, eu gostaria de ter. Eu acabei me desfazendo porque mudava de um apartamento para um menor, deixava alguma coisa ali. Depois aí não adiantava, deu, né? Treze, eu gostaria que tu comentasse um pouco a situação do sistema prisional brasileiro e da população carcerária, né? Hoje a gente tem, pelos últimos dados, quase 1 milhão de presos no Brasil, uns 50 mil por aí no Rio Grande do Sul. É a terceira população carcerária do planeta, né? Como é que tu vê o sistema carcerário brasileiro? É o aprisionamento dos pobres? Tem boas e más notícias, eu acho, não entender. Vamos começar com as boas notícias, então. As boas notícias é o seguinte, já foi muito pior. Foi É verdade. terrivelmente pior. As delegacias eram antros infectos de depósitos de pessoas presas sem ordem judicial. Quando eu comecei na profissão, não precisava ordem judicial para prender. Isso vocês não lembram, né? Acho que não lembro. Apesar de vocês, algumas regularem mais ou menos comigo, era assim, ó. Nós estávamos na ditadura militar, tá? E da ditadura militar até 88, até a nova Constituição, não mudou a lei da ditadura militar. E a pessoa podia ser presa por determinação do delegado. E não estou nem falando de flagrante. O delegado tinha poder chamado de fazer um mandado de busca e coisa e tal. Normalmente eles andavam na busca lá, achavam qualquer coisa e o cara ia pra cadeia. E ficava tempo lá, dias, até um juiz ser informado. E a cadeia era na delegacia. E às vezes era num porão da delegacia. Então eu tô dando um retrato de como foi durante muitas décadas a realidade do Rio Grande do Sul. Logo mudou, foi melhorando. Mas em estados como São Paulo e Rio de Janeiro continuou. E ainda tem presos em delegacias lá no Rio de Janeiro e São Paulo. Ainda tem. Tá? Então é o seguinte, já foi bem pior. Os presídios são locais de luxo se comparados com isso aí que a gente via. Tá? E a tortura comia solta nessas delegacias. Comia solta. Nenhum policial conversando contigo fora do microfone negava que eles fossem torturados. Eles não negavam. Eles achavam que era a única maneira de extrair informação do preso era torturando. Eles achavam isso. Achavam legítimo fazer isso. Naturalizado. Naturalizado na cabeça deles. Se não der um pau, o cara não vai falar. É isso. Eles diziam isso. Foi mudando. As polícias estão bem melhores. E eu te digo, as polícias civis, leia-se estadual e federal, elas são quase exemplares, assim, no jeito com que lidam com o crime, certo? Hoje em dia é muito pouca coisa baseada em confissão. Normalmente é documento, gravação, imagens, quebra de sigilo. A última coisa que eles fazem é ouvir o preso. Quando eu comecei na profissão, a primeira coisa que fazia, eles pegavam a pessoa que era suspeita e quebravam a pessoa. Até a pessoa pedir água. Entendeu? E daí partia para os parceiros dele de crime. Eles recebiam dica de alguém que sabia quem é que tinha feito aquilo, ou que achava que sabia, e é isso. Tá? Então, esse é o mundo policial. E o mundo dos presídios tem muito mais controle das condições do que já teve. Já foi bem pior.
As pessoas eram todas misturadas, inimigos conviviam com inimigos dentro da cela, tinha assassinatos toda hora dentro da cadeia. Hoje é muito difícil ter assassinato dentro da cadeia. É muito difícil. Até porque são separados por facção. Aí tu vai dizer, isso é bom, isso é terrível, mas o problema é que se não separar por facção, tu vai ter um banho de sangue a cada dia. Então é melhor separar. Isso Galeria por tal galeria. Isso não é só- O lado ruim, as facções chegaram e dominam o crime e o sistema prisional. E de lá de dentro elas gerenciam o crime aqui fora. E aí é difícil. Agora, tem maneira de controlar isso? Olha, deveria ter. Não deveria ser tão comum o cara ter acesso a um telefone lá dentro. A gente ficou sabendo agora recentemente que os agentes penitenciários, o nome deles agora é policiais penais, que os policiais penais têm proibição de usar os telefones e tem até bloqueador para celular. Eles têm que pedir licença para usar o telefone lá dentro, tá? Muitos deles. Exatamente para não correr o risco de serem furtados ou de ser aliciados. Então, para não ser aliciado pelo crime para levar telefone para o preso, eles têm que ligar lá de dentro de um lugar especial, isso e aquilo. Já os presos, muitos deles, os chefes de quadrilha, trabalham com aparelho via satélite dentro dos presídios. E aí eles não precisam, o bloqueador de celular não funciona com isso. Vem um equipamento via satélite com tamanho portátil, assim, tipo um modem de computador, e conecta com um satélite lá em cima. Esse satélite do Elon Musk, né? Pessoal, o crime vai estar sempre Um Starlink. um passo na nossa frente. O nome é Starlink, que é portátil. E ele faz em rede. Aí várias celas usam uma antena para se comunicar entre elas e com o mundo exterior. Com vídeo, chamada. De dentro do presídio. Aí eu te digo, também dá para aceitar isso? Não dá, né? É difícil. Acho que tá meio respondido. Sim. E os desafios agora? O que tu prevê, Treze? Isso aí é um infindável, né? Se eu continuar nessa área aí, isso é infindável. Não tem, é um mundo sem fim, o mundo do crime, né? Então a gente cansa um pouco, né? Vamos falar a real. Não vamos se enganar. Então, todo dia tu chega e diz, mas de novo isso. De novo fizeram, de novo estão fazendo de novo. Eu trouxe aí enxugar gelo, né? É um eterno enxugar gelo. Tipo roubo de fio, né? É um absurdo que existe isso ainda. Isso. De novo aí, esses dias estavam, nem lembro o que, mas quando eu falo assim, tem coisas muito graves, né, no roubo de fio, né? Quarteirões inteiros e coisa e tal. Isso aí é só doméstico, mas e a parte de hospital que deixa de funcionar. E Cartas domésticas. Tem a estação de subestação elétrica e tal, os caras levam um fio lá de dentro. Que isso, né? Aí fica um bairro inteiro, 2 bairros inteiros sem luz, por causa que alguém levou. É isso. Infelizmente, nosso tempo está terminando. Então, eu vou encerrar lembrando, né, do livro, procurar no endereço que a gente vai deixar aqui abaixo da Carta Editora. Pode ser comprado online, Humberto. Tem algumas livrarias da Rua Riachuelo aqui. Tu pode mencioná-las, lembra? Esqueci o nome das 2 livrarias. A gente faz essa pesquisa depois e São nós duas que eu incluímos não o nome conheço, das né? livrarias aqui no rodapé. Então é isso. Isaçu é uma, mas Isaçu. Isaçu. São livrarias menores. Não, mas aí a né? gente providencia e deixa no lettering para os futuros leitores. Inclusive, acho que é um material muito bom para alunos, estudantes de comunicação, já que é um making-off, né, Sim. do trabalho de um grande repórter. É isso aí, pessoal. Tomara que tenham gostado dessa entrevista e esperamos vocês no próximo podcast. Até mais.